Então, olha só. Ai, cadê? Aqui. Volta aqui. Então, a gente tem que lembrar que, basicamente, a gente tem 2 grupos de locos. Aliás, isso a gente não pode esquecer em nenhum momento quando a gente vai fazer essa transformação em genótipo, tá? A maior confusão é sempre essa, que são locos que fazem a marcação e locos que fazem a mudança de tonalidade. E a gente não pode misturar isso daí, porque senão vira realmente uma bagunça na cabeça. Tá? Então, o primeiro grupo de locos são aqueles locos que vão determinar a distribuição dos pigmentos, aonde eu tenho um pigmento e aonde eu tenho outro. Esses locos não vão alterar o tom. Se esse pigmento é preto, se esse pigmento é... Se a eumelanina é preta, cinza ou marrom. Se a feomelanina é escura ou clara, tá? Nenhum desses locos faz isso. Esses locos simplesmente vão determinar a nossa marcação, tá? Aí no final da aula eu te respondo essa questão da PVT. Eu esqueci, tá? A aula de domingo e sexta é de manejo. Na terça tem a turma de genética que tá acontecendo, que igual tá começando agora a genética de cores. Aí vocês entram nessa turma e assim que ela acabar, a gente vai voltar e fazer a parte que vocês não fizeram, como genética de doenças hereditárias e tudo mais, que é sempre voltada específica para a raça de vocês. Tá bom? Então, quem entrou no curso agora, a turma de terça, que seria a turma de genética. Bom, e aí, o primeiro grupo de locos que eu sempre falo para vocês que a gente não tem como separar esses locos de marcação, é o locus K, A e E, né? Esses 3 locos são os que vão dar cor. É eles que vão distribuir esses pigmentos. Então, esses 3 locos trabalham juntos e eles são responsáveis pela coloração, por dar a cor na pelagem desses animais, né? E aí depois tem 2 locos que vão fazer o serviço contrário, que vão tirar o pigmento, que vão apagar e vão fazer o branco, tá? Mas então, inicialmente, a gente tem que pensar sempre no que o animal é nesses 3 locos, que são os 3 locos que vão fazer a distribuição desses pigmentos, tá? E esses 3 locos, um depende muito do outro, um interfere muito no efeito do outro. Tá? Então, o primeiro locus que a gente vai buscar quando a gente vai olhar uma cor de um animal é o locus K, né? O locus K, a gente tem que lembrar que ele tem 3 alelos. O mais dominante de todos é o K, depois vem o KBR e vem o KY. Tá? Então, quando eu vou olhar um animal e vou olhar a cor dele, a primeira coisa que eu vou pensar é o que ele é no locus K. E aí, o que eu vou saber? Qual desses alelos que ele tem dominante no locus K? Se ele for dominante no locus K, que é o Kzão ou KB, ele vai ser todo pigmentado de eumelanina. Ele não tem feomelanina em lugar nenhum. Ele não tem pelo marrom, pelo vermelho, tá? Ele só tem pelo de eumelanina. Então, a trufa dele é de eumelanina, o lábio de eumelanina, a íris, os pelos, né? Ele não tem nenhum tipo de marcação que tenha a presença de feomelanina. Então, se eu vejo um animal assim, eu falo que ele é dominante no locus K. Eu sei que no locus K ele tem um Kzão, certo? Lembrando que quando ele é dominante no locus K, esse locus, esse alelo, vai impedir a gente saber, ou o animal de expressar, o que ele é no locus A e no locus Z. Então, quando a gente vê um animal que é Kzão, que é o preto dominante, eu não sei o que ele é no locus A e eu não sei o que ele é no locus Z, porque ele vai ser todo de eumelanina. Ele pode ser a Y, a W, a T no locus A, não importa. O alelo Kzão vai impedir a expressão desses outros 2 locos, certo? Então, quando eu vou determinar a marcação desse animal, a primeira coisa que eu vou procurar é o locus K. Se ele for todo de eumelanina, Kzão. E se ele for KBR, como que ele vai ser? O KBR, a gente tem que lembrar que é aquele alelo que permite a expressão do locus A, né? Só que ele não vai permitir totalmente. Ele vai pegar essas áreas de feomelanina do animal, essas áreas que são amarelas, e vão jogar tigrados, rajas, né? Então, toda a área que o locus A determinar que seja de feomelanina, que seja marrom, vai ser tigrada. Então, por exemplo, esse animal aqui, a gente vai ver lá na frente que ele é um fulvo, só que ele é tigrado. Então, ele é KBR no locus K. Então, toda vez que eu ver um animal onde existe uma região no corpo onde eu tenho áreas tigradas, rajadas, eu sei que no locus K esse animal é KBR,
certo? Então eu tô aprendendo a montar o genótipo, ó. Então, tigrado, locus K, KBR, sempre, ok? Lembrando que o KBR, ele faz alguns tipos de tigrados diferentes. A gente tem os tigrados fechados, que são esses tigrados onde predomina a eumelanina, e a gente tem os tigrados abertos, que são aqueles que predominam a feomelanina. Não importa, todos eles são KBR, tá? O que determina tigrado aberto ou fechado, geneticamente a gente ainda não sabe, mas todos eles são KBR no locus K, certo? Então, vi um animal que tem áreas tigradas, locus K, KBR. E se... Como que eu vou saber que ele é casinho? Quando eu vejo um animal onde ele expressa totalmente o locus A, que é o locus agora que a gente vai discutir, obrigatoriamente eu sei que ele é casinho no locus K. Então, quando eu vejo animais que têm o fenótipo que a gente vai discutir do próximo locus, então, por exemplo, um animal black and tan, um animal fulvo, eu já vejo aquela cor, eu já volto no locus K. Então eu sei que esse animal é casinho no locus K. Porque a única forma que ele teria de expressar esse locus A seria através do casinho, certo? Então, ai, peraí, eu esqueci de avisar no grupo aqui do WhatsApp que a gente começou a aula de genética. Então, toda vez que eu ver um animal expressando o locus A, eu sei que obrigatoriamente no locus K ele é casinho, certo? Ah, tá. Então, e agora, o que é no locus A? Deixa eu avisar aqui. Ai, esse meu teclado ele não tá dando espaço. Tá, vamos lá. Volta aqui. Então, vamos para o locus A. O locus A é aquele locus que vai determinar qual célula produz feomelanina e qual célula produz melanina. Só que antes da gente falar dele, a gente tem que lembrar um detalhe muito específico. A eumelanina é aquele pigmento que pigmenta tudo: nariz, lábio, olho, pelo, né? A feomelanina, ela não pigmenta pele, ela não pigmenta lábio, ela só pigmenta pelo. Então, por exemplo, se o locus A determinou que aqui no rosto tem a feomelanina, não importa, só o que vai ficar de feomelanina é pelo. O nariz vai continuar de eumelanina, por mais que essa região tenha sido determinada que vai produzir feomelanina, tá? A gente não pode esquecer disso. E aí, no locus A, eu tenho 4 alelos, né? O AI, o AW, o AT e o A. O mais chato é o AY, né? Quando que eu vou saber que um animal tem um AY? O AY é o mais dominante de todos, tá? E ele vai determinar que o pelo seja de feomelanina e o restante do corpo, pele, nariz, lábio, seja de eumelanina. Só que ele tem 3 tipos de fenótipos. Ele apresenta variações nessa distribuição dos pigmentos. E quem determina essas variações, na verdade, é o próximo locus. Mas, de todo jeito, quando eu olhar um desses 3 fenótipos, eu vou saber que esse animal é AY no locus A. Então, o primeiro deles é os animais que são chamados de vermelhos, tá? O que esses animais são? Eles têm os pelos de feomelanina, eles têm a eumelanina em trufa, lábio, olhos, mas eles ainda têm alguns pelos de eumelanina, né? Então, se eu olhar borda de orelha, base da cauda e principalmente os bigodes, eu vou ver que esses pelos são pretos, que esses pelos são de eumelanina, tá? Então, se eu tô vendo pelos de eumelanina, por mais que sejam só os bigodes, eu sei que esses animais são AY, tá? O segundo fenótipo são aqueles animais que são chamados de fulvos. Então, a maior parte do pelo é todo marrom, de feomelanina, mas a gente tem essa máscara de eumelanina no rosto, nas orelhas, né? Então, todos esses pelinhos aqui do rosto são de eumelanina. Esse animal é AY. Eu olhei ele, eu sei que no locus A ele é AY. E lembrando, tanto esse quanto esse, o que eles são no locus K? Casinho, né? Porque para eles terem a expressão assim, eles obrigatoriamente precisam ser recessivos no locus K, tá? E o último forma de expressar o AY seriam o que se chamam de sables, né? Que é quando essa extensão de máscara é maior. Então eu não tenho pelos pretos no rosto. Eu tenho os pelos pretos dispersos na
costas, e às vezes até lembram as marcações dos cães Tan, tá? Esses seriam os sables. Então esse animal também é AY. Então eu vi esse animal, eu vi esse, eu vi esse, eu sei que no locus A ele é AY, certo? Aí, o segundo alelo que eu tenho no locus A é o AW. O AW é esse padrão chamado de agouti, cinza-lobo, tá? O que eu vou saber? Como que eu vou diferenciar o AW do AY? Porque fenotipicamente no fenótipo eles são muito parecidos, né? A diferença é aquela questão do pelo primário que eu falei para vocês. Então, o AW, o AY, sable, né, o que tem a extensão de máscara, ele vai encontrar. Por exemplo, se eu puxar esse pelo preto das costas dele, vou ver que esse pelo preto é todo preto, o pelo, do começo ao fim. Se eu puxar esse pelo marrom, eu vou ver que o pelo é marrom do começo ao fim. Então ele tem pelo das duas cores, mas em um pelo só tem uma tonalidade. Então eu tenho pelo preto e pelo amarelo, tá? No agouti, se eu puxo esse pelo preto dele, esse pelo primário dele, em um pelo só eu vejo 2 pigmentos. Então eu vejo a ponta do pelo de eumelanina e o resto perto da raiz de feomelanina. Então, o AW, ele faz isso, ele faz com que a célula produza por um tempo eumelanina e depois produza feomelanina, tá? E aí eu sei que esse cão no locus A, ele é AW, tá? Recessivo ao AW, eu tenho o AT. O AT, ele faz essa distribuição desses 2 pigmentos com essa marcação muito clássica. Então, eu tenho um animal que tem eumelanina distribuída no manto e a feomelanina concentrada na boca, em cima dos olhos, no peito, nas patas, tá? Só que isso aqui é muito confundido muitas vezes com animais sables ou agoutis. Qual a diferença? A diferença é que um animal que é tan, se você olhar esse manto aqui, vai a melanina sólida, né? Você vê a eumelanina muito definida. Os cães, quando você vê o agouti ou o sable, você vê as 2 cores nas costas desse animal, distribuídas nesse manto. E aí esse animal não é tan. Para ele ser tan, esse manto nas costas tem que ser sólido, tem que ter só o pigmento de eumelanina, certo? E a feomelanina fica concentrada em boca, em nariz, em região da frente das patas. E aí eu sei que esse animal ele é AT no locus A. E aí, agora entra o maior problema do locus A, né? Que é o azinho-azinho. Por quê? O cão que é azinho-azinho, ele é preto. E ele é preto igual pelo casão. Ele é todo de eumelanina, né? Então ele não tem feomelanina na pelagem, ele só tem eumelanina. Então, quando a gente olha um animal totalmente de eumelanina, só de olhar só ele, eu não tenho como saber se ele é preto recessivo, pelo locus A, ou preto dominante pelo locus K. A gente às vezes consegue identificar pelos pais e pelos filhos que ele produz, mas não é sempre, tá? Algumas vezes a gente precisa do exame de DNA de cores. Então, o mais chato de identificação são esses pretos. E nas raças que isso ocorre, né? Por exemplo, o Spitz acontece os 2 tipos de preto, o preto dominante e o preto recessivo. O labrador que tá aqui, na verdade, ele não é preto recessivo, ele é preto dominante, tá? Mas é só o preto dominante no labrador. E aí, outras raças acontecem os 2 tipos de preto e outras não. Mas nessas raças que acontece é a cor mais chata da gente fazer essa identificação em genótipo, tá? E aí, o terceiro locus que anda grudadinho é o locus Z, né? E o locus Z, ele vai determinar essa máscara, essa extensão de máscara, né? Então ele muda muito o fenótipo do AY que a gente discutiu. Ele tem 3 possibilidades principais: o EM, o EZão e o EZinho. E uma coisa mais para complicar mais esse locus é que ele não tem dominância completa. Então, quando a gente fala do locus Z, ele vai ter fenótipos diferentes se ele for homozigoto ou heterozigoto. Então, por exemplo, um cão ezão, ele tem um fenótipo. Um cão ezão-ezinho tem outro. Porque um associa soma o efeito do outro. Então, vamos ver como que a gente vai identificar isso daí. Então, por exemplo, um animal que é em M, né? Quando ele é M, ele nasce praticamente preto. E aí, conforme ele cresce, essa pelagem vem abrindo e fica o que o pessoal chama de sable, né? Com essa pelagem mais clara embaixo. Mas ele ainda fica com essa máscara muito escura distribuída no corpo.
Quando ele é em emezão, em emezinho, ele não nasce tão preto, né? Ele nasce um pouco mais claro, mas ele ainda tem essa extensão de máscara nas costas e tudo mais. Quando esses animais têm essa extensão de máscara muito extensa, e por exemplo, são paides, particolas, até a gente falou isso em outras aulas, as bordas da mancha branca ficam até com essa marcação, como se tivesse pintado de preto em volta. Isso é característico de cães que têm esse locus EM, tá? Então, toda vez que eu ver esses animais onde tem essa máscara que espalha, que são chamados de sables, que espalha a máscara para o corpo, eu sei que no locus E ele é EM. Ele tem pelo menos um EM, tá? E aí entra o do meio, né? O locus intermediário, o alelo intermediário do locus E, que é o exão. E esse é mais fácil de identificar. O exão, ele faz essa extensão de máscara um pouco mais restrita. Então, esse não é sable, ele não tem aquela capa preta, tá? Mas o exão e o exão ezinho são fáceis de diferenciar. Aí a gente volta aqui pro locus A. Olha só, esse cão aqui é AY. Só que a extensão de máscara dele não é bem pequena. Ele só tem alguns pelos pretos, não é? Alguns pelos pretos no bigode, às vezes na borda da orelha. Esse cachorro é exão ezinho. Por quê? Porque ele tem a máscara, ele tem a extensão de máscara, ele tem capacidade de ter pelos pretos, mas são muito poucos. Então, quando eu olho um cachorro vermelho desse jeito, como chama, eu sei que ele é AY, exão ezinho, né? Heterozigoto no locus E. Quando esse cachorro é exão, ele vai ter uma extensão de máscara maior, porque ele não tem o ezinho. Ele tem os dois exões, que determinam essa máscara um pouco mais extensa. Então, ele vai ter as orelhas pretas, a boca com a máscara, mas ele não chega a ter aquela capa preta que acontece nos sables, tá? Então, toda vez que eu ver o fulvo, por exemplo, um bulldog francês fulvo, um pug, abricó, esse cachorro aqui, não sei essa raça, não sei o nome dessa raça, mas o cachorro com esse tipo de coloração, eu sei que ele é AY, exão. Quando eu vejo um cachorro que é com essa extensão muito restrita de pelos pretos, eu sei que ele é exão ezinho, AY, exão ezinho, certo? Então, essa é a diferença do exão e do exão ezinho, mas todos eles são AY. Então, por exemplo, vou voltar aqui. Eu vi esse cachorro aqui. O que ele é no locus K? Ele é casinho, né? Porque ele é AY, ele é AY, então ele é casinho. No locus A ele é AY e no locus E ele é exão ezinho, porque ele tem exão, porque ele tem a extensão de máscara. Esse cachorro, ele é casinho, AY e é exão ezinho, porque ele tem os bigodes pretos, mas ele tem muito pouco pelo de extensão de máscara. Então ele é exão ezinho. Né? E assim, dessa forma, a gente consegue identificar o que esses animais são, esses alelos K, A e E, e montar essa primeira parte desse genótipo, que é o genótipo de distribuição de cores. E aí, para complicar um pouco a nossa vida, o locus E, ele tem essa possibilidade de ser esse recessivo no locus E, tá? Que é o ezinho. Quando ele é homozigoto recessivo nesse locus, ele faz uma situação onde, é muito importante vocês não esquecerem dessa palavra, ele impede, ele é impossível um cão homozigoto recessivo no locus E produzir pelos de eumelanina. Quando um animal é homozigoto recessivo nesse locus, ele nunca, é impossível ele ter qualquer pelo preto. Certo? Então, para eu saber que um animal é ezinho, eu vou olhar os pelos. Ele não tem nenhum pelo preto no corpo. E, inclusive, os bigodes, que são os últimos a serem afetados. Então, se eu olho um animal todo amarelinho e olho que os bigodes deles são todos amarelinhos, eu sei que ele é homozigoto recessivo no locus E. Certo? Só que esse alelo também faz com que a eumelanina fique concentrada em nariz, lábio, rima ocular, né? Então, pra gente memorizar, é a cor padrão do labrador e do golden, tá? Então, se você olhar essas raças, você vai ver que todos os pelinhos do corpo dele são de feomelanina.
são amarelos. Mas a trufa dele é pretinha, o lábio dele é pretinho, a pele dele é pigmentada, né? Eles não têm surdez e cegueira ligados à despigmentação, porque eles não são despigmentados. Eles têm pigmento de eumelanina normal, só que o pelo é obrigatoriamente de feomelanina. Qual é o problema desse locus? Quando o cachorro é homozigoto recessivo aqui, ele pode ser qualquer coisa nos outros locus. Ele pode ser tan, ele pode ser tigrado, ele pode ser qualquer coisa. Esse locus aqui vai fazer com que as outras marcações sejam apagadas. E obrigatoriamente esse cachorro vai ser com os pelos de feomelanina. Então, quando eu olho, por exemplo, um cachorro que é ezinho, em raças onde a gente tem tan e tigrado, ele pode ser qualquer coisa. Ele vai esconder qualquer outra das marcações. Inclusive o Merle. Porque o Merle, a gente tem que lembrar que só vai modificar a eumelanina. Então, se o cachorro não tem pelo de eumelanina, o que esse locus vai fazer? Ele vai impedir a gente de ver o Merle na pelagem, tá? Então, o ezinho, eu identifico os animais que são assim nesse locus quando eles não têm nenhum pelo preto no corpo, inclusive os do bigode, tá? E aí eu sei que esses animais são ezinho, locus Z. Então, toda vez que a gente for olhar a foto de um cachorro, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, é descobrir o que o animal é nesses 3 locus dessa forma, trabalhando os 3 juntos, né? Porque um é muito ligado ao outro, tá? 2 cães pretos podem ter black and tan, principalmente se eles forem dominantes, aliás, se eles forem pretos dominantes, né? Porque olha só, vamos fazer um exemplo. O animal é casão, né? E aí, vamos supor que ele seja T no locus A. Esse cachorro que é casão e é AT no locus A, ele vai ser tan? Não, ele não vai ser tan. Por quê? Porque o casão é aquele alelo do locus K que impede a ação do locus A. Então, um cachorro que é tan, mas é casão no locus K, ele vai ser todo preto, porque o casão vai impedir a ação do locus AT. Aí, vamos supor que esse cachorro seja casão, casinho no locus A e AT. E aí, ele vai cruzar com uma fêmea que também é casão, casinho, AT, né? Ela também esconde o tan, certo? Aí, o que acontece? Como os dois são heterozigotos no locus K, cada filhote tem 25% de chance de ser casinho. E aí, os filhotes que forem casinho, vão poder expressar o AT. Então, 2 cães pretos dominantes podem ter um cachorro tan, podem ter um filhote tan, tá? Porque a gente tem que lembrar que esse casão também esconde o tan, né? Ele faz com que obrigatoriamente o animal seja todo pigmentado de eumelanina. Qual é o único locus que vai apagar o efeito do casão? É o ezinho, tá? Mesmo o cão sendo preto dominante, que é o caso dos labradores, né? Se você um labrador preto, ele é casão, tá? Se esse labrador preto portar um ezinho e cruzar com uma fêmea de labrador amarela e o filhote for casão, ezinho, ele vai ser amarelo, tá? Ele não vai ser preto. O ezinho vai mandar até no casão. Ele vai fazer o que era preto virar amarelo, né? É o que acontece nos samoyedas, que são pretos recessivos e são ezinho, né? No Spitz branco verdadeiro e etc. Tá? Bom, então a gente entendendo quem deu a cor, que são esses 3 locus, e a gente vai determinar sempre primeiro eles. Então, toda vez que a gente for fazer um genótipo de um cachorro, a gente vai falar primeiro nesses 3 locus. A gente vai agora falar da borracha, do que vem apagando os pigmentos. E aí, a gente vai falar do locus S. O locus S é aquele locus que impede a célula de produzir pigmento. E a gente tem que lembrar que esse locus, ele vai apagar os 2 pigmentos. Ele vai apagar a feomelanina e a eumelanina. Não importa o que tem ali. Se o locus S mandou a célula não produzir, ela não vai produzir nada. E aí, a gente vai ter a despigmentação. E aí, a gente vai ter despigmentação de pele, pelo, trufa, olhos e ouvidos, né? E aí, a gente tem que lembrar que quando a gente tem a despigmentação da questão do olho e do conduto auditivo, a gente pode ter surdez e cegueira relacionada. Só que o locus S é aquele locus da regra. É aquele locus que vem despigmentando e tentando manter a pigmentação nas áreas importantes, né? Então, ele tem uma ordem de despigmentação. E como ele também não tem dominância completa, a gente tem a somatória do que um alelo e o outro determinam juntos, né? Então, é aquela brincadeira que eu falo pra vocês. O locus S é de adição
ou de subtração. Se eu quero adicionar pigmento, se eu quero pigmentar esse cachorro, eu vou cruzando com cães que têm mais pigmentação. Se eu quero despigmentar, eu vou cruzando com cães que têm menos pigmentação. Mas mesmo não tendo dominância completa, a gente tem a dominância, né? E o mais dominante de todos é o locus S, maiúsculo, né? O alelo S. O alelo S, ele determina cães com pigmentação. Quando ele é homozigoto, quando ele é ação-ação, esse não tem área despigmentada. Ele é completamente pigmentado, da ponta do nariz à ponta do pé. Ou seja, eu não vou ver branco nesse animal. Não importa se ele é preto, se ele é roxo, se ele é amarelo de bolinha azul, mas ele não tem branco. Então eu sei que obrigatoriamente ele é ação. Muitas raças já foram fixadas assim. Rottweiler, Doberman, Labrador, né? Todos eles são ação. Então a gente cruza, nunca sai animal despigmentado, correto? Só que, se eu pego um animal que tem um ação e tem lá um outro alelo do S, eu vou ter um animal que seja mais pigmentado, que tenha muita pigmentação, né? Mas ele vai ter uma certa área de despigmentação. Normalmente, a gente chama isso de branco residual, que começa sempre com uma mancha branca no peito, pequenininha, e aí conforme a gente vai aumentando essa despigmentação, ela vem pro rosto, pro meio da testa, e para as patinhas e para a ponta do rabo. Então, quando eu olho animais que têm só uma mancha branca no peito, uma mancha branca pequena no rosto, nas patas, eu sei que esse animal tem um S maiúsculo no locus S, mas aí ele pode ser SI, SP, SW, né? Ele tem um alelo do S que determina a despigmentação, tá? Ele não é homozigoto no locus S. E aí esse branco vem se espalhando, né? Sempre das pontas, da extremidade das patas para cima, tá? Então é a locus da regra. Quando a gente olha, existe um tipo de marcação que é chamada de marcação irlandesa, tá? E aí a gente tem dois fenótipos que se chamam o irlandês verdadeiro e o irlandês falso. Isso é importante para certas raças onde se pede que o padrão de irlandês seja fixo, né? A gente não pode ter branco em certas áreas. Por exemplo, o Bernese, né? Se não me engano, o Shepherd. O Bernese tem certeza que é assim, mas existem outras raças que também exigem. E aí o que acontece? Qual é a diferença do irlandês verdadeiro e do irlandês falso? O irlandês verdadeiro é um animal homozigoto, né? Então ele é SI. Ou seja, eu sempre cruzo SI com SI, sempre sai SI. Então eles mantêm esse padrão, tá? Como que eu identifico um animal que é irlandês verdadeiro? O branco dele nunca vai subir para cima das patas, não tem branco na região do abdômen, né? Não tem pelagem branca na saia, tá? O colar pode ser fechado, o peito pode ser branco, ele sempre tem a máscara, a pigmentação dos dois lados do rosto, tá? Isso é um animal irlandês verdadeiro. Um animal que é, por exemplo, SSP, SSW, SISP, que é heterozigoto no locus S, essa despigmentação já fica maior, ela já fica mais abrangente. Então, ela fica em todas as patas e na região do abdômen, da saia desse animal. Então, esses animais são chamados de irlandeses falsos, porque eles são heterozigotos no locus S, tá? Então, é dessa forma que a gente diferencia um animal SI e um animal que é heterozigoto no locus S. Os animais PIDs e Particolors, que são SP, SPSI, SPSW, que tem um SP, tá? Eles têm a maior parte do corpo despigmentada, branca, mas eles têm manchas pigmentadas distribuídas no dorso. Então, eles têm uma mancha pigmentada na base da cauda, distribuídas em cima das costas. Eles podem ser mascarados ou piratas, como a gente chama, que tem a marcação de um lado só. Mas eles sempre vão ter áreas do dorso pigmentadas, tá? Então, isso indica que esses animais têm um SP no locus S. E quando esses animais já vão diminuindo essas manchas, né? A gente fala que eles são super brancos. O alelo SW ainda não é confirmado geneticamente. Eles falam que esses animais muito despigmentados podem ser SP, SP, né? Ou podem ter esse alelo. Então, normalmente a gente mantém que os animais que são SP, SP, são esses animais que têm pelo menos algumas manchas distribuídas no dorso, né? Tem a cabeça bem pigmentada, a base da cauda pigmentada, e tem manchas distribuídas no dorso. E que animais extremamente despigmentados seriam esses animais onde já não tem essa mancha branca no dorso, e às vezes ela se mantém na base da cauda e na cabeça, tá? Lembrando que o corpo sempre tenta manter a pigmentação dos olhos e do conduto auditivo. Mas quanto mais despigmentados esses animais que a gente cruzar, e se confirmar essa possibilidade
desse alelo SWSW seriam esses animais onde mais de 90% do corpo é despigmentado. E aí a gente já encontra a trufa borboleta, que é essa trufa manchada, os lábios despigmentados, né? E aí a gente tem despigmentação das orelhas, então a gente sempre tem que se ligar na questão da surdez, e a questão dos olhos azuis. Então eu olho um animal assim, se a rima ocular dele é despigmentada e o olho é azul, esse olho é azul por despigmentação do locus S, tá? E ele também pode ser ligado à perda de visão, porque altera a produção de pigmento na retina do olho, na questão do olho, tá certo? Então, esses animais super brancos seriam SWSW, né? E se ele tem algum tipo de mancha ainda em base da cauda, face, a gente considera ele ainda um SP, certo? E lembrando, quando eu quero animais mais pigmentados, então, por exemplo, eu tenho um animal desse super branco, mas eu quero um cachorro que tenha mais pigmentação. Então eu vou procurar sempre cruzar com um cachorro que tenha muita parte do corpo pigmentada, né? De preferência um cão que não tenha despigmentação. Porque aí eu sei que ele tem pelo menos um eção e esses filhotes que portarem esse eção vão ser muito mais pigmentados, tá? E aí se eu quero um cão com mais despigmentação, eu vou cruzando com esses cães que têm muito mais áreas brancas. Só que eu não posso esquecer do problema ligado ao locus S, que é surdez e cegueira. Tá? Isso a gente não tem como escapar. Bom, então, quando eu vou fazer a transformação em genótipo, eu vou primeiro na distribuição de pigmento. K, A e E. Vi isso, determinei esses três locos. Sim, agora eu vou ver aonde está tirando o pigmento. Vou falar o que ele é no locus S, certo? Então eu vou lá, pego esse animal que eu fiz, o K, A e E, agora eu vou ver o que ele é no locus S. Determinei, agora vem mais um para complementar e acabar com a nossa vida, que é o locus T. O que ele vai fazer? Ele vai acabar com o serviço do locus S. Ele não se contenta que o locus S foi lá e apagou o pigmento. Ele quer tentar devolver o pigmento para a área onde o locus S apagou. Então o locus T, ele só vai manchar, ele só vai marcar a área branca. Se o animal é todo pigmentado, se ele é eção, o locus T não faz nada, ele não tem como fazer nada. O locus T, ele faz o seguinte, então pensa no cachorro, esse cachorro aqui. Ele nasceu todo branco assim, não nasceu? Nasceu todo branquinho. Só que o locus S veio e apagou o serviço do locus K e E, não foi? Né? Então ele foi lá e impediu a célula de produzir pigmento. Só que o locus K e E já tá lá mandando alguma coisa, não tá? Ele tá determinando. Tá. O locus T vem e faz o que o locus K e E deveriam ter mandado. Ele devolve o pigmento para essa área branca. Só que ele não consegue devolver esse pigmento normal. Então esse pigmento volta nessa área despigmentada manchado, em formato de manchas, tá? Mas ele volta na cor que era para ser antes. A principal característica é que esse animal ele nasce branco. Ele nasce com a área branca despigmentada, branquinha. E essa coloração vai aparecer posteriormente, quando ele crescer, né? E esse locus, ele é dominante. Então, quando o animal é tesão, ele nasce branco e essas marcas vão aparecer distribuídas em um formato mais marcado em toda a área branca. Quando ele é heterozigoto, ele também vai aparecer com essas marcas. Mas essas marcas não vão ter uma determinação muito bonita. Elas aparecem meio como se fosse uma sujidade, né? Como se fossem realmente pelos mesclados ali. O healer é outra história que a gente conversou sobre ele. Ele tem uma modificação do locus T, né? Que faz com que apareça aquele pelo em formato de grisalho mesmo. E quando ele é homozigoto recessivo, quando ele é Tzinho, ele nasce branco e permanece branco, é o super vanish. Em algumas raças é desejado isso. No bulldog francês, por exemplo, a gente não quer o chicken. A gente quer que ele nasce branco e aquela área fique branca. E em outras raças, como o cocker, se quer essa marcação. Eles gostam desse chicken na pelagem, tá? Os dálmatas, eles são SWSW. Todos os dálmatas são super brancos. Por isso que a surdez na raça é tão comum. Tá? E eles são tesão no locus T. E aí, além disso, os dálmatas têm um modificador nesse locus T, né? Que faz essas manchas ficarem bem arredondadinhas, bem com esse formato bem marcado do dálmata. Só que esse modificador do locus T dos dálmatas é ligado àquela excreção de ácido úrico diferente que faz eles terem cálculo renal. Tá? Então, esse problema hereditário de formação de cálculo renal nos dálmatas é ligado a esse locus, ao locus. Bom,
E aí o mais importante da gente lembrar desse locus T, para a gente identificar ele, é que esses animais nascem brancos e aparece essa marcação naquela área despigmentada posterior. Então eu vejo um dálmata, eu sei que ele é tesão-tesão. Eu vejo um heeler, eu sei que ele é tesão-tesão. Eu vejo um cocker com aqueles tickings, eu sei que ele é tesão-tezinho. Porque aquela marcação não é com aquelas bolinhas tão bem formadas. Eu vejo, às vezes, um bulldog francês com ticking branco, eu sei que ele é tesão-tezinho, né? Porque ele também é heterozigoto, tá? Aí, por exemplo, olha esse animal. Então você tá vendo que esse animal, a manta de eumelanina dele, né? Ele seria no locus K, vamos colocar que ele é casão dominante, certo? Então ele é preto. Vocês estão vendo pelo de feomelanina nesse animal? Ele tem pelo marrom? Não tem. Então ele é todo de eumelanina, certo? O que é no locus A? Não dá para saber, porque o locus K esconde, né? No locus Z também não dá para saber, porque o locus esconde. E no locus S? Ele é irlandês verdadeiro? Não, ele não é irlandês verdadeiro. Olha como a barriga dele é despigmentada. Então ele pode ser um SPSI, né? Ele pode ser um SPSW, né? Mas provavelmente ele tem um SP. Por que eu sei que ele tem um SP? Porque quando a gente lê sobre esse locus, a gente vê que os animais que são SP, eles têm essas manchas no dorso bem firmes, tá? Então esse animal, ele é um SP. E aí, esse locus S, né, fez essa despigmentação das patas, né? Fez essa despigmentação da pata, da base do pescoço, tá? Então, a área toda é despigmentada, tá? E aí, o que ele é no locus T? No locus T, ele é tesão-tesão. Por que eu sei que ele é tesão-tesão? Porque olha como essas manchas que apareceram nessa pelagem branca são arredondadas. Elas têm um formato bem definido, né? Então eu sei que esse animal é tesão-tesão no locus T. Se ele fosse heterozigoto nesse locus, ele seria que nem a gente vê nos cockers, que fica aquela mancha mais mesclada, né? Parecendo mesmo uma sujidade, uns riscos, né? Não fica essas marcações tão definidas. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai olhar essas fotos e a gente sempre tem que pensar nessa ordem. E o importante desse resumo agora pra gente é isso, né? Para vocês pegarem essa ordem, essa sequência de pensamento para poder olhar um animal e transformar essa cor em genótipo, que é o grande segredo para se aprender a produzir as cores que se deseja, tá? Porque só de olhar a cor e imaginar que tal cor é recessiva com tal cor, vocês viram que os fenótipos podem confundir muito. Então, o grande segredo da coisa é isso daí. É a gente aprender a usar a nossa cabeça para fazer essa transformação da cor em genótipo para poder estudar os cruzamentos. E essa sequência que eu tô passando para vocês nesse resumo vai facilitar muito, né? Para fazer essa transformação e evitar as confusões que são mais comuns, tá? Então, a partir da... A gente tem que lembrar que essa primeira parte que a gente vai estudar é da distribuição de pigmentos e são esses locus que a gente falou agora. Locus K, A e E vão dar a cor, o locus S apaga a cor e o locus T faz essas manchas na parte branca. Desse jeito, eu já fiz o genótipo de marcação. E aí, a partir da aula que vem, a gente vai fazer o genótipo da tonalidade, esse resuminho rápido, e aí a gente vai começar a usar as fotos de vocês para poder fazer isso aí. Então não esqueçam de mandar as fotos para mim essa semana, que eu preciso terminar de montar essa aula para semana que vem. Certo? O beaver, eu já vi fotos de cães que parecem falso irlandês, de cães que parecem verdadeiro, mas é o locus S que faz o beaver. Tá? Ele faz a despigmentação. Todos eles são AT, são TANs, e eles têm o modificador do TAN, que é o Rally, igual do pastor alemão, que eles nascem TAN e depois aquela marcação de eumelanina fica só nas costas. Mas todos eles são TANs, né? E aí o locus S faz esse branco do beaver, tá? Mas eu não acredito que eles sejam irlandês verdadeiros, não. Porque eu já vi beavers com bastante branco. Então eu acredito que eles sejam falsos irlandeses. Tá? Aí deixa eu ver outra pergunta aqui. O Apevitin. Eu uso Apevitin em gestante sim, tá? Não gosto de usar no início da gestação. Nos primeiros 30 dias de gestação eu evito qualquer medicação. Mas no final de gestação ele pode ser usado para estímulo de apetite e na lactação também. Tá? Só no começo mesmo que eu não gosto de usar. Tá?